conseguir sair dessa zona incômoda do rebaixamento. Uma importantíssima vitória do Vasco, um tropeço aí do Fortaleza, que vai fazer o próximo jogo agora, mais uma vez fora de casa, Diniz, contra o Bahia, né? O Vasco tem o clássico contra o Flamengo, né, no domingo. E eu falei aqui, né, do personagem, né, digamos assim, que foi o gol, né, o primeiro gol do francês aí com a camisa do Vasco. Mas eu preciso destacar também aqui o protagonismo da torcida hoje em São Januário, né? A gente teve mais um jogo de casa cheia, de ingressos que foram esgotados muito cedo, né? Logo abriram as vendas, e tivemos mais de 20 mil torcedores em São Januário, e o torcedor empurrou o tempo todo e foi importantíssimo aí para o Vasco buscar essa vitória, Diniz. É isso, deixa eu me despedir aqui dos dois morenos, né? Do Pedro Moreno, do Eduardo Moreno, que participaram com a gente aqui do Troca para falar de Vasco e Fortaleza. Obrigado, meus amigos. Bom descanso para vocês. Valeu, amigos. Um abraço. Sabe que eu estava ouvindo o Moreno falar ali, estava pensando aqui, não só o resultado de hoje dá mais esperança ao torcedor do Vasco, como o desempenho também, né? Claro. Porque se a gente pegar dos times que estão ali na parte de baixo da tabela, quem é que está jogando mais bola que o Vasco hoje? E o Vasco colocou nessa briga, né, de uma maneira mais direta ainda, adversários como o Corinthians, como o Cruzeiro. O Bahia hoje fez um bom jogo contra o Inter, mas o Inter também está nesse momento, nessa briga contra o rebaixamento. Claro. Então, pelo futebol e por ter se aproximado muito de outros times que estão jogando menos bola do que ele, Vasco, nesse momento, eu acho que dá mais argumentos ao torcedor do Vasco para acreditar que o Vasco pode ficar com até alguma tranquilidade, talvez. O Vasco hoje entra num jogo contra um time como o Fortaleza, que é da metade de cima da tabela, e ele consegue competir. Sim. Né? O Vasco hoje enfrenta algumas equipes de cima, como enfrentou o Fluminense, num jogo que eu até acho que ele não produziu para 4-2, mas ele tem os seus argumentos para competir nesse tipo de jogo. É uma mudança brutal em relação ao que era o Vasco no início do campeonato. Não significa que o Vasco do Ramon Dias vai jogar bem todas as partidas, porque não vai operar uma transformação de uma hora para outra. O Vasco não foi bem na Vila Belmiro contra o Santos, o Vasco não foi bem mesmo quando ganhou do América Mineiro, mas na média é um rendimento muito melhor. Qual é a questão? A questão é que esse pedaço da tabela em que o Vasco está hoje, você pode dizer que você tem dois times praticamente sentenciados aí, com um destino muito próximo de ser selado, o América e o Curitiba. Porém, você tem times que passaram a competir também, né? Uhum. Hoje é difícil fazer gol no Goiás. O Goiás é um time que, se você, como aconteceu com o São Paulo hoje, tem feito pontos em casa. Se você sai atrás, é muito difícil buscar resultado. O Santos não chega a ser empolgante, mas tem conseguido pontuar. Acho que o Vasco joga mais do que o Santos. O Santos vem de 2 bons jogos, né? Mas a gente precisa saber se isso vai durar, né? Depois da troca muito com a individualidade do Soteldo. O Santos goleou o Vasco, mas na média dos outros jogos o Vasco joga mais do que o Santos. Isso. Então a gente precisa ver como vai ser o Santos. O Bahia consegue engrenar 2 resultados seguidos importantes. Então, inclusive alguns times grandes que estão nesse meio e que não têm jogado bem no Brasileiro, o Inter não tem jogado bem no Brasileiro. São Paulo, tem a influência de outras competições. O São Paulo, eu acho que os 35 pontos, esses 3 pontos a mais fazem uma diferença, né? Uhum. Mas o Cruzeiro, o Corinthians, esses times precisam ter muita atenção nessas rodadas. Porque hoje tem mais gente pontuando mais do que vinha pontuando antes. Ô Alex, você sabe que você como meia que foi, eu tive a informação, né, hoje de que o Payet, essa semana, perdeu 1,5 kg. Né? Então ele diz que ele está muito dedicado aos treinos, está treinando bem, está entrando cada vez mais em forma. Hoje já foi visível, né? Assim, está com mais mobilidade, está mais rápido. O gol, por exemplo, é uma demonstração de força, né? Ele traz para a canhota, protege, bate bem. Está aos poucos entrando em forma e demonstrando toda a qualidade que tem para decidir jogos como o de hoje. O tempo, conforme fosse passando os dias de treinamento, os jogos, naturalmente ele iria melhorar, né? Mas o importante é o talento, né, cara? O talento com a experiência toda que ele tem de um futebol europeu o tempo todo, de seleção, de Copa do Mundo. E, naturalmente, o movimento que ele acaba fazendo é de confiança nas pernas, no seu corpo, no seu talento, de vir proteger. Porque, às vezes, quando você não está tão bem, você vai pegar e faz a bola correr um pouco mais, né? E ali, realmente, ele toma a decisão acertada pelo talento dele. E uma coisa que eu acrescento nisso tudo é a atmosfera que o torcedor, né, se juntou diante de tudo que aconteceu, com a chegada do Ramon, que ele organizou, deu padrão, e ao mesmo tempo isso na briga contra o rebaixamento ou até a favor de uma briga para Sul-Americana e Libertadores faz muita diferença. Hoje a gente viu a torcida do Grêmio vaiando de repente 2 atletas, né, com
E às vezes isso pode fazer diferença ali na frente, né, cara? Então esse ambiente do Vasco construído, essa vitória contra um Fortaleza que já é uma equipe que já sabe o que fazer, como fazer, enfim. E realmente essa melhora, esse gol vai ser muito importante para que o Paê ele se sinta ainda mais preparado para ele fazer essa diferença, que ele é competente para isso. Eu tenho uma dúvida do que o Ramon Dias faz a partir de agora. Ficou claro que o Paê jogando mais central... Embora não tenha ido mal também por fora, né? Você acha que ele jogou mal no primeiro tempo, por exemplo? Mas ele, a presença dele sempre vai condicionar o time em alguns aspectos. Sim. Quando ele jogou por fora, o Vasco defensivamente, pelo lado esquerdo do Vasco, tinha um pouco mais de dificuldade. Sim. Por dentro, ele é um jogador que vai ter que sempre sobrar na marcação do lado do centroavante. Um pouco menos de o Vasco não recompõe com essa trinca de meio, que é a base da recuperação do Vasco. Hoje não teve o Paulinho, aliás, importante o Vasco ter feito um jogo competitivo sem um jogador que vinha sendo tão importante quanto o Paulinho. Marlon Gomes e Praxedes foram bem. Muito bem o Zé Gabriel como primeiro volante. Achei muito boa a partida do Zé Gabriel. Muito seguro, primeiro tempo inteiro, até metade do segundo, pelo menos, muito bem. Inclusive iniciando jogadas também. A minha dúvida é, o Paê, ele jogando perto do atacante, ele pode ter jogadas decisivas e que valem pontos, como a de hoje. Por outro lado, você mexe nessa estrutura de meio que foi muito importante nessa recuperação, nessa subida de produção do Vasco. É ver como o Ramon vai decidir isso a partir de agora. E acho que até por isso ele tem usado mais no lado, né? Por esse meio campo que deu certo, né? Ele acaba tentando... E tendo o Paulinho, que quando ele joga com o mesmo músculo, mas aparentemente é a mesma perna que ele teve problema da última lesão. E ele passa alguns minutos em campo só e volta a sentir ele sofre com isso, a imagem dele é triste, né? Todo período de destreino, ele vai precisar de um tempo maior depois para você retreinar. Mas numa pressão no momento desse, às vezes você volta não no momento ideal. Pode ser essa uma causa que ainda, de repente, ele não está preparado. Aí vem de novo uma lesão. Aquilo que ele ia demorar para uma lesão normal nessa circunstância, ela tem que demorar um pouco mais para você depois retreinar. Porque você destreina muito nessa saída. Saiu lesionado o Maicon também, né? Também. Vinha jogando bem. Exatamente. Também uma lesão muscular, aparentemente. Agora, o Rossi é um cara que é muito identificado com a torcida, né? Ele gosta daquele ambiente, do Caldeirão. Aliás, vamos ouvir Ramon Dias, depois a gente continua falando por aqui. Todo o Vasco da Gama. O que representa essa vitória em cima de um Fortaleza que vai decidir uma Copa Sul-Americana? No jogo passado, você elogiou muito São Paulo, campeão da Copa do Brasil, e agora pega um time tão forte como esse do Fortaleza. O que significa essa vitória para o trabalho do Vasco na sequência? Eu creo que hay que felicitar a los jugadores porque están creyendo mucho en el trabajo que estamos haciendo. Tuvimos 2 semanas a poder trabajar y sabíamos que era un partido muy difícil de jugar porque hay muchas presiones, necesitábamos ganar. Creo que tenemos que admirarlo porque en el primer tiempo tuvimos 4 situaciones de gol muy claras para convertirle y no lo pudimos hacer el gol. Pero al tener ese trabajo y esa insistencia que el equipo necesita en este momento, nunca dejamos de creer en el ataque, en buscar el gol, en un partido con un equipo que juega muy bien, que tiene que jugar una final muy importante, tiene un entrenador que hace muchos años que está en Brasil y conoce muy bien el ambiente. Yo creo que el equipo, con el ayuda de la gente, pudimos sobrellevar este partido tan difícil. Creo que es merecido el triunfo porque tuvimos en el primer tiempo, un gran primer tiempo, con situaciones que podían haber sido mucho más mayores en el primer tiempo. En el segundo tiempo se equilibró y fue un partido sufrido hasta el final, pero contento por el triunfo. Tudo bem, Ramon? Parabéns pela vitória. Graças. Eu queria que você falasse um pouquinho do Paê. O primeiro, em relação ao gol, do quanto que esse gol foi importante, né? Por tudo que ele representa, pelo tamanho da contratação que foi e que tinha uma certa pressão para esse gol sair. E mais do que isso, sobre os posicionamentos, porque a forma como ele atuou no primeiro tempo foi diferente como ele atuou no segundo e o gol acabou saindo dele trabalhando ali um pouco mais pelo meio. Sí, mucha presión y él tiene mucha experiencia. Está mejorando día a día y está teniendo conocimiento de lo que es el fútbol brasilero con mucha dinámica. Estamos trabajando muchísimo con él para que
nos entienda cómo hay que jugar en estos tipos de situaciones, porque él no la vivió, nosotros también, pero bueno, tenemos experiencia y tratamos de ayudar al equipo. Está mejorando día a día y está mostrando su categoría, así que contento por él y porque el grupo lo está apoyando en este momento, así que estamos felices. Aí, Ramon Dias, né? Parece bem contente, né?